E o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da AMAL, Associação de Municípios do Alto Uruguai, tem monitorado de forma permanente a região 16, que compreende 32 municípios, mais as cidades de Rio dos Índios e Nonoai, com uma população estimada de 240 mil habitantes. Em relação aos casos ativos de Covid-19, tem se registrado um aumento nos casos. Acompanhe agora a entrevista que realizamos com Jackson Arpini. Jackson, desde março vivemos essa questão do isolamento social, do coronavírus, da pandemia, que mudou a nossa rotina diariamente. A AMAL realizou diversas campanhas nesse período todo para incentivar e instruir as pessoas quanto à prevenção. Chegamos em números bem satisfatórios, mas agora eles começam a regredir. Eu gostaria que tu falasse sobre isso. Boa noite, telespectadores da TV Erechim. Uma saudação especial à minha amiga Sandra e obrigado pelo convite. Realmente, nós estamos neste ano, o mundo todo, discutindo a questão referente à pandemia do novo coronavírus. Fomos pegos de surpresa, é uma situação que tem trazido inúmeras mazelas no campo da saúde, no campo da economia e no campo social. Todos são sabedores de que é um vírus com alto poder de disseminação, de propagação, e também apresenta um certo potencial de letalidade. A nossa região faz parte do estado do Rio Grande do Sul, portanto também tem sentido esses efeitos oriundos da epidemia do novo coronavírus. A nossa região foi muito bem avaliada por parte do estado, por parte do sistema de distanciamento controlado, nestes meses de enfrentamento. O primeiro caso ocorreu em meados de março, então nós estamos há aproximadamente 7, 8 meses traçando ações e estratégias de enfrentamento ao novo coronavírus. Neste período todo, nós conseguimos alguns avanços. Nós temos uma taxa de letalidade bem abaixo, quando comparada ao estado. Nós temos uma taxa de recuperação positiva, expressiva, também quando comparada ao estado. E nós atingimos indicadores, patamares positivos com relação ao número de casos ativos. Nós chegamos no mês, em 14 de outubro, a ter apenas 48 casos ativos num universo que está sendo monitorado. Qual o universo que nós estamos monitorando? Toda a região 16, que compreende os 32 municípios da AMAL, mais Rio dos Índios e Nonoai. Isso dá um contingente populacional de aproximadamente 240 mil habitantes. Então, nós chegamos a um número baixo, de 49 casos ativos, o que é extremamente promissor. Porém, nós estamos verificando que esses números, depois de uma curva decrescente, começaram a dar sinais de evolução. Nós não temos ainda elementos suficientes para afirmar se isto é ou não uma segunda onda. Nós estamos acompanhando o cenário mundial, nós estamos verificando o que está ocorrendo com os países da Europa, nós estamos verificando que os Estados Unidos a cada dia tem registrado um número maior de casos, ultrapassando a ordem de 90 mil casos por dia. Nós estamos também observando, constatando o retorno de alguns casos em alguns estados do Nordeste, a evolução dos casos da Covid, e isso nos remete a um momento de preocupação se isso vai ocorrer ou não com a nossa região. Jackson, se fala muito na questão da vacina, e que a vacina vai ser um marco importante aí para essa prevenção e para conter esse vírus. Até que essa vacina não chegue aqui no Brasil, nós precisamos continuar nos resguardando, mantendo todos esses protocolos de segurança. Extremamente importante esse questionamento, porque algumas respostas nós já temos quando fizemos menção ao novo coronavírus. Até o presente momento não há nenhuma terapêutica com comprovação científica para fazer enfrentamento deste vírus. Há estudos com vários medicamentos. Nós sabemos, como já mencionei, a facilidade de disseminação do vírus. Nós sabemos que ele tem um potencial de letalidade. Então, uma série de fatores nós já conseguimos evidenciar neste espaço, digamos, nesse quadro pandêmico. Porém, nós temos hoje, como medida preconizada, como medida de prevenção, os protocolos sanitários. Até que não surja a questão da imunização, até que não surja uma vacina com base científica e que produza resultados
na imunização das pessoas, nós temos apenas as ferramentas de prevenção, que são os protocolos sanitários. Então, é extremamente importante colocar para a população, nesse momento em que estamos num período de alerta, tendo em vista os nossos indicadores, que continuam valendo todas aquelas medidas preconizadas. Nós soubemos, temos consciência de que, decorridos 7 meses do processo pandêmico, há uma resistência por parte da população de permanecer nas suas residências, da utilização permanente do uso de máscara. Isso é natural e eu diria que é compreensível. Porém, nós não podemos relaxar na conduta da higienização correta das mãos, nós não podemos relaxar na utilização do álcool gel, nós temos que evitar a aglomeração de pessoas, porque a transmissibilidade é muito fácil, então respeitar o distanciamento social. Nós temos que utilizar a máscara de proteção individual, nós temos que ter um cuidado com as pessoas que têm uma certa idade, ou seja, acima de 60 anos e que apresentam alguma comorbidade. Nós estamos, e foi alvo de discussão no Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus, passando também pelo momento atípico, onde novas engrenagens começaram a se movimentar. Certo. Nós estamos num processo eleitoral, nós estamos atravessando um processo eleitoral e obviamente que num processo eleitoral ocorre reuniões, ocorre aglomeração de pessoas, ocorre um contato físico mais próximo, mesmo que haja um protocolo produzido pela Secretaria Estadual de Saúde com orientações. Então nós estamos atravessando este período, nós estamos agora num período em que está ocorrendo o retorno às atividades escolares, isso também é uma engrenagem que começa a se movimentar, do deslocamento dos alunos, do deslocamento dos professores, do envolvimento dos pais, então é toda uma nova engrenagem que toma uma certa proporção. Nós estamos verificando que as pessoas, já mencionamos, estão cansadas de ficar nas suas residências, estão na exaustão e começaram a sair com mais frequência. Nós estamos entrando num período de verão que permite também essas aglomerações e tudo isso tem que ser monitorado com muita precisão. Então nós acordamos, os membros do comitê, de fazer umas avaliações criteriosas, uma série de gráficos de comparativos para ver se este sinal de evolução vai se manter numa curva ascendente ou é apenas uma situação pontual dado a esses fatos que nós comentamos. Desde que começou o período eleitoral, a gente percebeu que o governador do estado mudou os mapas. Praticamente todos viraram laranjas, poucas regiões ficaram em vermelhas. E também se abriu aí os decretos permitindo algumas festas. Isso também é um ponto a considerar? É um ponto que nós temos que considerar e aqui quero fazer uma analogia. Se nós retrocedermos a 4 semanas atrás, nós podemos verificar pelo modelo do Estado, que é o sistema de distanciamento controlado, que o Estado do Rio Grande do Sul estava totalmente na cor laranja, o que significa médio risco. Logo na sequência, nós verificamos que algumas regiões migraram para a cor amarela, o que significa baixo risco. Então, o estado estava dividido em 2 cores, na cor laranja e na cor amarela. Porém, se nós retrocedermos para a semana anterior, nós já verificamos, na última deliberação do estado, que não há mais bandeira amarela, baixo risco, ainda há predominância da bandeira laranja, médio risco, porém, já surge regiões com a bandeira vermelha. Então, existe uma série de indicadores que nos colocam nessa situação de alerta. Nós queremos nos antecipar aos fatos do ponto de vista de prevenção da epidemia. Se nós analisarmos o estado como um todo, o Brasil como um todo, nós já verificamos que alguns estados que estavam em situação estabilizada já estão numa situação de crescimento dos casos, principalmente os estados do Nordeste. Nós já percebemos aqui no estado que nós não tínhamos nenhuma região com bandeira vermelha, isso nós estamos verificando, e nós estamos verificando na nossa região que há um aumento dos casos ativos. Em que pese, é importante colocar para a comunidade, nós temos uma excelente taxa de recuperação, nós temos uma baixa taxa de letalidade e nós temos uma baixa taxa de ocupação dos hospitais que possuem alas Covid, Hospital Santa Terezinha e Hospital de Caridade. Porém, também é importante colocar
para as pessoas que estão nos assistindo que a partir do surgimento de novos casos ativos é que vão surgir a necessidade das internações hospitalares. Então, como nós estamos numa fase com um número aceitável de casos ativos, obviamente que houve uma redução nas taxas de internações hospitalares. Porém, se houver esta tendência de evolução dos casos ativos, consequentemente, parte desses casos necessitarão de internação hospitalar, tanto em leitos clínicos como de UTI, e nós vamos verificar também que essas taxas acabarão tendo números mais expressivos. Embora a gente tenha hospitais bem equipados aqui em Erechim, as UTIs Covid também, é preciso ter esse controle para que a gente não sufoque o sistema público de saúde, né? Para que não tenha uma superlotação de um momento para o outro. Isso seria um agravante para as pessoas que venham usar esse serviço. A grande preocupação do país, e nós fizemos parte do país, é que não houvesse uma sobrecarga do sistema da atenção terciária, dos hospitais. Certo. Aqui na nossa região, pelo monitoramento e pelas ações traçadas, as ações de prevenção e de enfrentamento, nós tivemos bons resultados. Nós chegamos no momento mais crítico, vamos assim denominar, com uma ocupação em torno de 60% dos leitos de UTI. Ainda nos dava 60%, 65%, o que nos dava ainda uma margem de segurança, considerando então o indicador de 100%. De lá para cá, a partir desse indicativo de 65%, nós percebemos claramente a cada avaliação uma diminuição. Eu tenho dito que nós não podemos perder aquilo que conquistamos. E nós conquistamos com um esforço coletivo, com a participação dos profissionais de saúde, das lideranças da saúde, da sociedade como um todo, da população que aderiu à proposta de prevenção. Todos estes fatores nos levaram a uma situação aceitável ou satisfatória quando estamos diante, eu tenho dito, do temido, certo, do traiçoeiro novo coronavírus. Não podemos perder isso. Para que a gente não perca isso, até que surja uma imunização, uma vacina apropriada para este caso, nós temos que ter presente, de forma corriqueira, habitual, as medidas preconizadas. Nós percebemos, eu acho que a sociedade como um todo percebe, que já existe um certo relaxamento no que diz respeito à aglomeração das pessoas. Certo. Até pelo cansaço, pela exaustão de ficarem em casa ou de não se encontrarem com os familiares e com os amigos. Isso nós estamos percebendo toda esta movimentação por parte do processo eleitoral, nós estamos também verificando essa questão referente ao retorno das aulas, e tudo isso são fatores que poderão alterar a nossa curva epidemiológica. Se nós realizarmos tudo isso que está acontecendo, adotando as medidas preconizadas, nós temos menos chance de que haja, então, uma disseminação ou uma propagação numa velocidade maior da epidemia do novo coronavírus. Portanto, eu reitero, é extremamente importante neste momento em que nós estamos numa situação de alerta, porque o gráfico aponta, sinaliza para uma curva ascendente, que as pessoas adotem as medidas preconizadas com o maior rigor, especialmente no que diz respeito à aglomeração das pessoas e ao distanciamento social. Jackson, obrigada por participar do nosso jornal e parabéns a todo o trabalho que a AMAL tem desenvolvido nesses últimos meses, trabalho incansável, também a toda a equipe médica, a toda a equipe de enfermagem, que não mediram em momento algum esforços para oferecer o melhor tratamento e a melhor condição para o paciente com Covid. Sandra, eu agradeço a oportunidade e quero apenas fazer uma menção com relação a esta questão do enfrentamento. Eu acho que uma das ações que nos oportunizaram um resultado positivo foi que a região atuou de forma integrada, com ações regionalizadas. O que isso significa dizer? Que aquilo que nós adotamos no município A foi adotado no município B. Aquilo que nós adotamos no município B foi adotado no município C. Então, nós formamos desta região de 34 municípios, 240 mil habitantes, sob o ponto de vista da Covid, certo, um único espaço. Então, o enfrentamento foi articulado, foi integrado, e isso possibilitou, sob o nosso olhar e também sob o olhar do Estado, uma posição diferenciada
no que diz respeito aos indicadores. Porém, reitero, nós não podemos perder aquilo que conquistamos e por isso conclamamos a população para que continuem vigilantes no que diz respeito à adoção das medidas preconizadas. Muito obrigado.